Durante uma reunião de ação de graças, minha família brincou que meu sobrinho tinha os olhos iguais aos do meu esposo. O que parecia uma piada boba revelou uma verdade devastadora. Meu marido e minha irmã mantinham um caso há anos. Decidi contratar um detetive particular e fiz com que enfrentassem as consequências de suas ações. O dia de ação de graças sempre foi meu feriado favorito. Há algo mágico em reunir todos ao redor da mesa, colocar a conversa em dia e compartilhar momentos que aquecem o coração. Minha família, com todas as suas peculiaridades, sempre demonstrou um amor genuíno. No entanto, eles têm o péssimo hábito de levar as brincadeiras além da conta. Geralmente, eu deixo passar, sabendo que não há má intenção. Sempre foram assim, com provocações leves e brincadeiras que testam limites, mas são minha família, e eu os amo. Neste ano, porém, senti um aperto no peito enquanto me preparava. A animação costumeira deu lugar a uma inquietação que eu não conseguia explicar. Talvez fosse apenas nervosismo, pensei. Reuniões familiares podem ser imprevisíveis, mas, no fim, sempre terminamos com sorrisos. O jantar começou tranquilo, ou pelo menos parecia. Minha irmã, Olivia, estava no seu modo extrovertido, fazendo piadas e animando todos, como sempre. Meu pai cortava o peru, minha mãe ajustava os acompanhamentos, e todos entramos no ritmo familiar de sempre. As primeiras provocações sobre meu casamento eram leves, do tipo que eu já estava acostumada a ignorar. Alguém brincou que eu tinha sorte de ter um marido que cozinha melhor que eu, já que ele sempre ajudava na cozinha em eventos familiares. Ri junto, deixando a comentário escorrer. Mas, conforme a noite avançava, as piadas começaram a doer. Enquanto pegava o recheio, Olivia, com um sorriso malicioso, soltou a grande piada da noite. Disse que seu filho, Nathan, tinha os olhos idênticos aos do meu marido. A mesa explodiu em risadas antes que eu pudesse reagir. O som era ensurdecedor, uma onda de gargalhadas que se alimentava. Fiquei paralisada, a mão sobre o prato, o rosto quente. Nathan realmente tem olhos grandes e expressivos, mas compará-los aos do meu marido? Não acreditei que ela disse isso em voz alta, ainda mais que todos acharam graça. As risadas não pararam rápido. Minha mãe ainda acrescentou que não eram só os olhos, talvez Nathan tivesse herdado a beleza do meu marido também. Isso só aumentou o barulho. Olhei para meu esposo, que estava na porta da cozinha, secando as mãos com um pano. Não sei se ele ouviu, mas parecia desconfortável. Não aguentei. Não podia ficar ali fingindo que estava tudo bem. As risadas ainda ecoavam quando me levantei, a cadeira raspando alto no chão. O silêncio tomou conta. Murmurei algo sobre precisar de ar fresco e saí, ignorando os protestos. Meu marido chamou meu nome enquanto pegava meu casaco. Senti seu olhar enquanto abria a porta e saía para o frio de novembro, mas ele não me seguiu. Entrei no carro e dirigi sem rumo, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. A cena se repetia na minha cabeça, as risadas, o sorriso sarcástico da minha irmã, meu marido parado como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que era só uma piada sem graça, mas algo parecia errado. Quando cheguei em casa, não dormi. A voz de Olivia e seu tom debochado ecoavam na minha mente. Tentei me convencer de que estava exagerando, que um momento ruim não deveria estragar a noite. Mas a angústia no peito não passava. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu marido. Esperei que ele ficasse indignado por mim, que dissesse que Olivia tinha ido longe demais. Em vez disso, ele minimizou. Disse que eu não deveria levar a sério, que era só o jeito dela. Afirmou que não havia má intenção, que era só uma brincadeira. Fiquei olhando, esperando que ele me defendesse, mas nada. Ele disse que eu estava exagerando e que um comentário bobo não deveria me abalar. A sensação de vazio no estômago cresceu. Não era só o que ele disse, mas o tom, o jeito que evitava meu olhar, como se quisesse esconder algo. Pela primeira vez, comecei a questionar coisas que nunca quis. Por que ele não reagiu à piada? Por que parecia tão nervoso na cozinha? Perguntei por que sua atitude parecia mais uma fuga do que apoio, mas me convenci de que estava sendo ridícula. Ainda assim,
algo dentro de mim gritava que havia algo muito errado. Estou exagerando? Sou idiota por sentir isso? Preciso de uma opinião. Atualização 1. Os dias após o feriado foram um borrão de desconforto. Não conseguia apagar a dor no peito nem a lembrança das risadas da minha família, que cortavam como uma faca. O que mais me atormentava não era a piada cruel, mas a reação do meu marido. Ele descartou tudo como se fosse o jeito brincalhão de sempre, mas isso deixou um vazio na minha mente. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era paranoia. Mas, por mais que tentasse, não conseguia esquecer. Quanto mais pensava na reação dele, mais parecia que ele escondia algo. E havia Olivia, com seu sorriso debochado e aquela piada sem noção. Sozinha, era de acendida, mas inofensiva. Junto com o silêncio estranho do meu marido, porém, fazia meu estômago revirar. Nos dias seguintes, comecei a revisitar memórias antigas. Coisas que antes pareciam triviais ganharam um novo significado. Lembrei de uma vez que Olivia brincou que se dava melhor com meu marido do que eu. Na época, ri, achando que era só seu humor exagerado. Agora, a memória me incomodava. Também havia os olhares trocados entre eles ao longo dos anos. Nada claramente errado, mas momentos que, de repente, pareciam íntimos demais. Pequenos detalhes que ignorei antes agora surgiam sob uma luz perturbadora. Teve um Natal em que jogamos mímica, e Olivia e meu marido estavam no mesmo time. Eles eram imbatíveis, adivinhando as dicas um do outro com uma facilidade que me pareceu quase íntima. Me senti excluída na época, mas ri, pensando que era só diversão. Agora, essa lembrança pesava no peito. Desesperada para acalmar a tempestade na minha mente, comecei a rever fotos antigas e postagens nas redes sociais. Dizia a mim mesma que era exagero, mas não conseguia parar. Examinei imagens de reuniões familiares, buscando provas de que estava errada, de que era só paranoia. Mas encontrei coisas que só pioraram minha angústia. Lá estavam eles, sempre muito próximos nas fotos. A mão de Olivia no braço dele em uma imagem. Os dois rindo juntos ao fundo de outra. As legendas dela pareciam inocentes, mas agora tinham um tom estranho. Sempre divertido sair com meu cunhado favorito, dizia uma postagem com um emoji de piscadela. Continuei rolando, o peito apertado a cada descoberta. Os sinais não eram óbvios, mas estavam lá, como rachaduras em uma base que parecia sólida. Não eram só as fotos. Lembrei de comentários casuais de Olivia que, agora, pareciam flertes. Como quando ela brincou que, se eu vacilasse, ela ficaria feliz em tomar meu lugar. Todos riram, inclusive eu, achando que era só piada. Mas agora, parecia tudo menos inofensivo. O peso de tudo isso era insuportável, e não aguentei guardar para mim. Uma noite, confrontei meu marido. Tentei manter a calma, mas minha frustração transborda. Perguntei sobre as piadas, as fotos, se ele achava que Olivia havia cruzado algum limite. Ele suspirou, com um tom de desdém, e disse que eu estava deixando a imaginação correr solta. Disse que Olivia era assim, brincalhona, e que não havia intenção. Insisti, perguntando por que ele não me defendeu no jantar, porque parecia tão desconfortável. Ele desconversou, dizendo que não quis criar um alvoroço e que era melhor deixar passar. Então, ele tinha ouvido a piada, mas no dia seguinte agiu como se nada tivesse acontecido. As palavras dele soavam razoáveis, mas o tom, não. Havia algo na forma como falava que parecia esconder algo maior. Perguntei diretamente se achava o comportamento de Olivia inadequado. Ele hesitou antes de responder. Aquela pausa foi como um tapa. Ele disse que não, que eu estava exagerando e precisava esquecer. Mas o jeito que ele falou, com a voz tensa e o olhar desviado, só aumentou minha angústia. Naquela noite, deitada, encarei o teto, a mente cheia de possibilidades sombrias. Será que eu estava sendo paranoica? Será que via coisas onde não havia nada? Ou havia algo real que meu instinto captou antes da minha mente? Não sabia o que me assustava mais, a ideia de estar imaginando tudo ou a possibilidade de estar certa.
Metade de vocês diz para eu investigar mais, a outra metade acha que pode não ser tão grave, mas que é melhor confirmar do que me arrepender. Acho que estão certos. Melhor esclarecer agora do que sofrer depois. Atualização 2. As semanas seguintes foram uma tentativa de reconstruir minha vida. Mas, quanto mais buscava respostas, mais me sentia sufocado em casa. A inquietação que crescia desde o feriado virou algo mais sombrio, uma dor no peito que nenhum raciocínio acalmava. Tentei confrontar meu marido de novo, mas ele sempre me dispensava, como se minhas suspeitas fossem delírios. Você está pensando demais, ele dizia. Ou, precisa confiar mais em mim. Cada frase me afastava mais dele, como se o homem que eu conhecia tivesse virado um estranho. Algo que me incomodava eram as transações financeiras. Nos últimos meses, notei transferências estranhas da conta do meu marido para a de Olivia. No início, eram valores pequenos, mas, ao checar, vi que aumentavam. Quando perguntei, ele disse que ela estava com dificuldades financeiras e que ele só a ajudava. Mas algo não fazia sentido. Eu conhecia a situação dela, não era tão grave a ponto de justificar tanto dinheiro. Não podia mais ficar de braços cruzados. Precisava da verdade, mesmo que doesse. Então, contratei um detetive particular. Foi uma decisão impulsiva, que fez meu estômago revirar, mas eu precisava de respostas que meu marido não dava. O detetive começou a investigar, rastreando cada transação e pista. Instalei um software que ele me passou no celular e no notebook do meu marido. Semanas depois, recebi um relatório que me abalou profundamente. O detetive confirmou o que eu temia. O caso entre meu marido e Olivia durava anos, escondido à vista de todos. O filho dela não era fruto de uma aventura passageira. Era dele. Sentei-me, encarando as provas, enquanto meu mundo desmoronava. Havia fotos deles juntos, trechos de mensagens, resultados de um teste de paternidade. Foi fácil consegui-lo, bastaram alguns fios de cabelo. Minhas mãos tremiam ao ler o relatório. Os fatos frios confirmavam meus piores medos. Era difícil respirar, pensar. A dor era avassaladora, como uma onda que me afogava na traição. Meu coração se partia, e eu só conseguia encarar as provas, incapaz de entender como as duas pessoas em quem mais confiava me machucaram tão profundamente. Pensei nos sinais que ignorei, os toques demorados, as risadas exageradas de Olivia com as piadas dele. Eu vi, mas não quis ver. Agora, a verdade estava na minha frente, inescapável. Não era só o caso, nem as mentiras. Era o menino, meu sobrinho, que eu amava, agora um lembrete vivo da traição. Não conseguia olhar suas fotos sem sentir náuseas. Eu havia sido a tia carinhosa enquanto meu marido era o pai secreto. Precisava desabafar antes de perder o controle. Liguei para minha melhor amiga, que conhecia minha família quase tão bem quanto eu. Contei tudo, e ela ficou em silêncio, como se buscasse palavras. Senti que algo estava errado. Ela disse, com a voz baixa, que nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Perguntei o que queria dizer, e ela revelou que havia rumores há anos sobre meu marido e Olivia. As pessoas falavam baixo, mas ninguém confirmava, achando absurdo demais. Eles sempre foram muito próximos, ela disse, incrédula, mas ninguém quis acreditar. Foi demais. Senti-me despedaçar de novo. Havia fofocas que todos ignoraram, e eu não sabia. Vivi uma falsa segurança enquanto as pessoas que mais amava destruíam tudo. Desliguei, entorpecida, a cabeça girando com o peso da traição. Não era só o que aconteceu, mas tudo o que levou a isso. Meu casamento, minha irmã, minha família, tudo construído sobre mentiras, agora ruindo. Não podia mais ficar naquela casa. As paredes pareciam me sufocar. Precisava de espaço. Eu os odiava. E, acima de tudo, precisava decidir o que fazer. Não seria uma tola e deixaria isso passar. Eles pagariam. Atualização 3. Vocês estavam certos. Eu precisava enfrentá-los. Queria saber como podiam ser tão cruéis, tão baixos. O dia chegou.
Eu tinha todas as provas, fotos, extratos bancários, resultados do teste de paternidade. Marquei um encontro em casa, um terreno neutro. Minhas mãos tremiam enquanto arrumava a mesa, como se preparasse um jantar, não uma batalha pela minha vida. Minha irmã e meu marido estavam a caminho, e eu sentia o peso da chegada deles. Ele a buscou no escritório, claro. Quando a campainha tocou, quase não abri, mas respirei fundo, me preparei e abri a porta. Lá estavam eles, com máscaras de normalidade, Olivia com seu sorriso largo, meu marido com seu ar despreocupado. Mas havia tensão no ar, um desconforto que não escondiam. Sabiam de algo. Convidei-os a sentar, e eles o fizeram, hesitantes, trocando olhares nervosos. Sentei-me à frente deles, um silêncio pesado entre nós. Com uma raiva fria, disse que sabia de tudo. Não precisei dizer mais. Empurrei as provas sobre a mesa, fotos, extratos, mensagens, o teste de paternidade. Cada documento caiu como uma bomba. Eles empalideceram. Meu marido se mexeu, inquieto, olhando para Olivia, que parecia prestes a desmaiar. Não havia escapatória. Eles tinham que enfrentar o que fizeram. Não esperavam que eu soubesse, muito menos que os confrontasse tão diretamente. Levantei-me, andando pelo cômodo enquanto falava. Sentia o peso das minhas palavras sobre eles. Comecei pelas fotos, momentos que antes achei banais, mas que agora acusavam. A proximidade, os olhares que agora pareciam tão errados. Não precisei explicar as fotos íntimas, elas falavam por si. Quando mostrei o teste de paternidade, o ambiente pareceu encolher. Eles não conseguiam me encarar. Não esperei respostas. Não queria ouvir desculpas, mentiras, defesas. O estrago estava feito. Disse que era isso que escondiam e que não havia mais como fingir. Eles ficaram em silêncio, a culpa estampada nos rostos. Meu marido finalmente falou, com a voz fraca, dizendo que não foi planejado, que foi um erro idiota, que ele tentou parar, mas foi fraco. A raiva explodiu em mim. Ele ousava dizer que não foi planejado, que foi um erro. Neguei com a cabeça, incrédula. Disse para ele parar, que não queria desculpas. Ele não tentou parar nada. Deixou continuar por anos. Mentiu. E agora, com tudo exposto, ainda tentava minimizar. Olivia foi a próxima. Ela estava calada, cabeça baixa, lágrimas escorrendo. Limpou o rosto, mas sua expressão era de vergonha. Disse que sentia muito, que nunca quis me machucar, que foi um momento de confusão. Dei uma risada amarga. Confusão? Disse que ela manteve um caso com meu marido por anos e agora chamava isso de confusão. Era essa a desculpa? Ela era uma adolescente? Até eles sabem melhor. Ela não respondeu, só chorou mais. Disse que não quis que acontecesse, que não queria me ferir. As desculpas não importavam. A verdade estava diante de nós, e nada mudaria isso. Minha frustração explodiu. Não conseguia olhar para ela sem ver a traição. Disse que ela destruiu tudo, minha confiança, minha família, meu casamento. E para quê? Um momento de fraqueza que durou anos enquanto se divertia em baladas e com meu marido. Era tão desesperada assim? Nada a satisfazia? Disse que não foi um erro, foi uma escolha. Escolha de me machucar, de arruinar minha vida. Fui dura. Disse que até acompanhantes tinham mais dignidade. Os soluços dela aumentaram, mas não me tocavam mais. A mulher que deveria ser minha irmã me traiu da pior forma. Quebrou algo irreparável. Virei-me para meu marido, que desmoronava sob o peso do que fez. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de remorso, mas isso não importava. Ele não tinha direito de sentir pena de si mesmo. Ele causou isso, destruiu nossa família, e nenhuma desculpa mudaria isso. Ele disse que não sabia o que dizer, que não podia desfazer o passado, mas faria qualquer coisa para consertar. Como ele estava errado. Não havia o que fazer. A confiança acabou, e nenhuma desculpa repararia isso. Disse para ele parar, que era tarde demais.
Não havia mais chances, nem desculpas. Ele cruzou um limite, e agora enfrentaria as consequências. Não os deixaria me manipular de novo. Levantei-me e saí do cômodo, deixando-os para trás. Não olhei para trás. Não havia mais nada a dizer. Eles já tinham tirado tudo de mim. Atualização 4. Os dias após o confronto foram de um silêncio perturbador. A dor e a traição permaneciam no meu estômago, corroendo minha determinação. Pensei nos anos de amor, confiança e sacrifício que investi em um casamento que era uma mentira. Pensei na minha irmã, minha própria carne e sangue, que me traiu da pior forma. Não queria mais ser vítima. Estava cansada da tristeza, da humilhação, da raiva ardente. Era hora de tomar as rédeas, de fazê-los pagar. Não queria só igualar o placar, queria que nunca esquecessem o que fizeram. Não deixaria isso passar despercebido. Meu marido e minha irmã seriam expostos como as pessoas sem coração que eram. Não me importava mais o que aconteceria com eles. Na verdade, aguardava ansiosa pelas consequências. Comecei mirando suas vidas profissionais. Tinha contatos na comunidade, pessoas que espalhariam a notícia rápido. As fotos deles, próximos, íntimos, muito além do aceitável, eram perfeitas para meu propósito. Compartilhei-as anonimamente nas redes sociais, marcando todos, colegas, amigos, família, qualquer um que tivesse interesse nas mentiras deles. A reação foi imediata. A empresa do meu marido demitiu em dias. Assim que as fotos circularam, sua carreira acabou. Seus colegas, muitos dos quais sabiam do caso e se calaram, viraram as costas. Ele tentou esconder tudo, mas a verdade veio à tona. Quanto a Olivia, sua boutique deixou de ser um refúgio. A vergonha de destruir meu casamento era demais para seus clientes ignorarem. Os clientes importantes, que gastavam fortunas com ela, se afastaram. Rumores se espalharam como fogo, e o negócio dela ruiu. Não havia mais quem a apoiasse. As mulheres que a viam como confidente agora a evitavam. Ela tentou se fazer de vítima, mas ninguém acreditava mais. Soube da ruína deles por parentes. A vingança não parou por aí. Meu outro sobrinho, filho da minha prima, que sempre foi próximo, tomou as rédeas. Ao ver meu sofrimento, ele foi à escola e contou a todos que Nathan era filho de um caso, que sua mãe traiu a irmã e dormia com meu marido há anos. Disse que o menino sabia quem era seu verdadeiro pai, mas vinha à minha casa sem vergonha, fingindo inocência. A fofoca virou risada, depois escárnio. O garoto virou alvo de piadas cruéis. As crianças na escola o provocavam, perguntando se ele sempre soube ou se o pai havia contado. A perseguição se espalhou pela escola, tornando a vida dele insuportável. Ele não era mais só o filho de um caso, era o lembrete vivo da traição. No início, senti culpa por isso ter ido tão longe. O menino não merecia tanta crueldade. Mas soube que ele sabia da verdade, do caso, das mentiras, e guardou o segredo. Para mim, ele se tornou tão cúmplice quanto os pais. Não conseguia mais ter pena. Ele participou do meu sofrimento e agora enfrentaria as consequências das escolhas dos pais. A compaixão que eu tinha por ele sumiu, substituída por uma amargura fria. O divórcio foi brutal. Meu advogado soube usar os anos de engano a meu favor. O caso não era só uma traição, era a base do meu processo. Um segundo teste de paternidade confirmou que o menino era do meu marido, dando-me todas as armas que eu precisava. Fiquei com tudo, a casa, o dinheiro, as contas conjuntas. Meu marido saiu com nada além da vergonha e dos destroços de suas escolhas. Mas não parei por aí. Meu pai, sempre tão calmo, perdeu a paciência. Quando Olivia voltou, implorando perdão, ele a esbofeteou na frente do menino. O som ecoou, e, pela primeira vez, vi meu pai, sempre controlado, perder o controle. Ele a chamou de maior erro de sua vida, a voz tremendo de raiva. Ficou claro que ele sentia nojo dela. Minha mãe não disse nada, apenas ficou ali, entendendo que, para meu pai reagir assim, a traição era profunda. As tentativas deles de se reconciliar eram apenas uma última tentativa de salvar a reputação.
Ninguém queria ouvir suas súplicas. Minha família me apoiou. Minha mãe disse que eu era sua filha antes de Nathan ser seu neto. Todos sabiam que ele também conhecia a verdade. Não havia volta. Meu marido e minha irmã ficaram isolados, com nada além dos destroços de suas ações. Assisti a tudo com uma satisfação sombria. Sem remorso, sem hesitação. Esperei muito por isso. No fim, não precisava de suas desculpas, nem que entendessem a dor que causaram. Não. Precisava de closure. Saber que suas vidas nunca seriam as mesmas era suficiente. O caos que criaram era irreversível. Ver sua miséria me trouxe paz. Às vezes, a justiça não vem do perdão. Vem de ver quem te feriu receber o que merece. E eu garanti que recebessem.